levou a empresa de auditoria externa Pricewaterhouse perdas provocadas pelo escândalo de corrupção. A compra superfaturada da refinaria Ainda americana. falando do Lava Jato, Do esquema de pagamento de propina por empresas que mantinham contratos com a Petrobras, Não se assina Principalmente entre contrato sem 2013 ler. os eleitorais em 2010. Depois que os meios de comunicação falaram exaustivamente do universo Petrobras, para muitos brasileiros, esse prédio onde funciona a sede da empresa no Rio de Janeiro é um ninho de cobra, de corruptos, de pessoas incompetentes que vão falir a nossa empresa. Mas não cai nessa não, malandro. É papo. Fica esperto. A pessoa vira e fala, onde você trabalha? Petrobras. Aí você não tem nada a ver com a Lava Jato, né? Nós passamos por um momento muito difícil dentro da companhia. Os empregados, porque começaram a haver notícias difamatórias da companhia. E isso, obviamente, que mexe com a autoestima de cada um de nós. Que é necessário investigar a corrupção no Brasil, em qualquer país do mundo, investigar casos precisos, tá? Não há dúvida. Ainda mais quando se trata de uma empresa como a Petrobras. Quer dizer, os desmandos que haviam dentro da Petrobras, que já tinham sido denunciados desde o tempo do Paulo Francis, né? Como o próprio Fernando Henrique reconhece no diário dele, ele fala que vinha as denúncias, fala que o Benjamin Steinbrück foi no gabinete dele, fez denúncias, deu nomes, ele nada fez. A notícia que vão nas nossas rádio e televisão é como se o problema da Petrobras hoje fosse exclusivo à Lava Jato e à corrupção. Então, não fazem esses comparativos. E, pior que isso, não se mostra os resultados operacionais da empresa, que são resultados maravilhosos. Tudo que se fala sobre o universo Petrobras é grande, grande demais. Como a própria empresa, a maior da América Latina. Os investimentos são altíssimos, a tecnologia é das melhores do mundo, a dívida é enorme, a importância estratégica para o país é fundamental. A corrupção não sai da mídia. O caso mais famoso de corrupção da nossa história, descoberto pela Operação Lava Jato, ocorreu na Petrobras. Tem muita coisa estranha nisso. E quando você vai olhar para o fator mais importante, que a gente acreditava que tivesse sido corrigido com essa operação, é absolutamente seletivo, né? A Operação Lava Jato investiga um esquema de corrupção estabelecido na Petrobras durante mais de uma década. O esquema envolve doleiros, empreiteiras e seus acordos para burlar concorrências, propinas para altos executivos da empresa indicados por políticos e para os próprios políticos de diferentes partidos. Todos os partidos que têm deputados eleitos, que têm governadores eleitos, prefeitos eleitos, todos eles foram financiados pelas empresas. Aí só que parece que o dinheiro de todos os partidos é limpo, o dinheiro de um único partido parece que é sujo. Esta corrupção toda da Petrobras, na palavra deles próprios, não chega a 3% do valor dos contratos. É muito pouco para inviabilizar a empresa. Basicamente, esse dinheiro era para abastecer campanhas políticas. Então, você não debate o problema da corrupção da Petrobras sem você debater a reforma política e a forma como se vende candidatos. Se vende candidatos como se vende sabão em pó. O problema da corrupção na Petrobras é um problema que vem de longe. O prejuízo que a corrupção na Petrobras, e não tem nada mais nojento nesse país do que corromper e vilipendiar a mais importante empresa do país e o instrumento mais importante do povo brasileiro pela libertação econômica, mas essa corrupção é um grão de arroz. A cada cidadão brasileiro interessa profundamente que tudo que estiver acontecendo errado na Petrobras seja apurado e que os culpados comprovadamente sejam punidos. E a nós, trabalhadores, a cada brasileiro interessa, a nós, trabalhadores, interessa ainda mais, porque efetivamente é o nosso suor, quando trabalhador dessa indústria, muitas vezes o nosso sangue, que morre 2 trabalhadores por mês nessa indústria, que está sendo roubado. Então a gente tem muito interesse que seja tudo apurado.
Um dos casos suspeitos mais famosos apurados pela Lava Jato foi a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. A gestão da empresa foi acusada de ter pago um valor muito superior ao preço de mercado, o que teria gerado prejuízo. Pasadena era o investimento correto. Por quê? Ia refinar petróleo pesado, que é o petróleo de Marlim, e ia aumentar o ganho com esse petróleo vendendo nos Estados Unidos. E em vez de exportar petróleo bruto e importar derivados de petróleo, você ter o potencial de estar exportando produtos derivados de petróleo com maior valor agregado. A refinaria de Pasadena tem a capacidade de refinar o petróleo pesado, produzido na Venezuela, no Golfo do México e no Brasil, na camada superior ao pré-sal, o pós-sal. O petróleo é considerado de qualidade inferior, se comparado ao do Oriente Médio, chamado de petróleo leve. Já o petróleo do pré-sal brasileiro é considerado leve, como o do Oriente Médio. Antes a gente fazia campanha asfalto lá na Replan, tinha que trazer petróleo do Saara. Agora não, agora é pré-sal. Não precisa de petróleo do Saara. Pasadena foi comprada em 2005, antes da descoberta do pré-sal. É coisa de brasileiro sagaz pra cacete, que tá cheio na Petrobras. Que é isso que eu te falei, cara. É botar petróleo pesado, que não vale p*** nenhuma no mercado norte-americano. A nossa reserva do pré-sal, a maior descoberta de petróleo do mundo nos últimos 25 anos, foi encontrada depois de muito estudo e desenvolvimento de altíssima tecnologia em perfuração em poços no fundo do mar, desenvolvida pelos engenheiros e técnicos da Petrobras. Houve muito investimento. Um pocinho, um furo, mais de 200 milhões de dólares. E petróleo é risco. Furou, deu. Furou o segundo, deu. Furou o terceiro, deu. Furou o quarto, deu. Foi assim que foi descoberto o pré-sal. A média mundial é que a cada 4 poços que se fura, 3 são secos e 1 tem petróleo. No pré-sal, a cada 10 que a gente perfura, 8 tem petróleo. Grande parte do controle das reservas de petróleo no mundo estão em empresas estatais. Por que isso? Porque foi a forma que os países em desenvolvimento encontraram de deter o controle sobre a sua riqueza, de colocar a sua riqueza a serviço do interesse do povo. Então nós não podemos agora fazer esse caminho inverso, pegar a nossa riqueza e entregar às multinacionais, porque a grande força que a Petrobras tem são as suas reservas, que estão entre as maiores do mundo. O pré-sal tem entre 180 e 270 bilhões de barris, ou seja, a Petrobras o Brasil teria reservas entre o 3º e 4º lugar mundial. Essa investigação levou a empresa de auditoria externa PricewaterhouseCoopers a não validar as contas da Petrobras. É preciso fazer uma análise sobre o que se tem falado a respeito da Petrobras. Se temos uma das maiores reservas de petróleo do mundo, por que é dito repetidamente na grande mídia que a empresa está se tornando inviável? Para se ter ideia, a Petrobras disponibilizou 2 bilhões e 500 milhões de dólares em títulos a vencer em 100 anos, e a procura foi 4 vezes maior do que a oferta, o que demonstra a confiança na saúde da empresa. Se a Petrobras deve, é porque investiu em petróleo. E ela tem um recebível em petróleo, ela tem reservas de petróleo que lhe permitem, com tranquilidade, rolar essa dívida e torná-la uma dívida administrável. Não há melhor negócio do mundo que uma empresa de petróleo bem administrada. Qual é o segundo melhor negócio do mundo? É uma empresa de petróleo mal administrada. A Petrobras tem função estratégica na economia brasileira. Em 2014, por exemplo, o preço da gasolina foi mantido mais baixo do que deveria, com o objetivo de se tentar conter a inflação. Por esse motivo, durante meses, a empresa teve prejuízo. Por ser uma empresa nacional e com participação do Estado e com controle acionário do Estado, ela pode estar a serviço do desenvolvimento nacional. A Petrobras, ela tem que atuar enquanto lógica de Estado, então, enquanto lógica de nação. A Petrobras teve muitas despesas e fez investimentos em dólar.
e com as alterações do câmbio de 2015 para cá, teve a dívida aumentada exponencialmente. Uma das causas da dívida foi um investimento pesado para encontrar o petróleo do pré-sal. Se você contabilizar o que vale o pré-sal que a Petrobras tem ativos que são quase que incalculáveis. Ou seja, ela tem como pagar a dívida sem precisar do governo. E se precisar, tem o governo ainda. A queda do preço do petróleo foi mais um baque nas finanças da Petrobras. Em 2014, o barril de petróleo chegou a $110. De lá para cá, bateu nos $30 o barril. Suspeita-se de que a queda tenha sido influenciada estrategicamente dentro de interesses dos países ricos. Nos Estados Unidos, houve um crescimento significativo da produção do petróleo de xisto. O xisto é uma rocha impregnada de material orgânico, da qual se retira petróleo. Esse preço atual não é ad eterno, tá? Certamente a tendência é crescer. Bom, barril de petróleo barato, dívidas altas. Uma reserva de valor incalculável de petróleo no pré-sal. Tecnologia de ponta para extrair esse petróleo. Lava Jato. Todos esses elementos tornam a nossa Petrobras exposta a interesses internacionais. Daí a necessidade de se entender as possíveis intenções ocultas em relação às investigações da Lava Jato. Eu soube recentemente que o juiz da Lava Jato, não tem nada a ver com petróleo, mas já que você perguntou, que o juiz fez um estágio de 3 semanas no Departamento de Estado americano. O Departamento de Estado americano é que decide as guerras, né? Quer dizer, tem todo, pelo menos aconselha o presidente às guerras, né? O Departamento de Estado americano é o que aplica a teoria Monroe. Né? Então, o que ele foi fazer lá é uma boa pergunta. Né? A mesma mídia que aponta os erros cometidos por integrantes de um partido faz vistas grossas para os integrantes de outros partidos. Para você conduzir uma investigação que vai ter consequências políticas, que vai envolver políticos, você precisa deslegitimar os políticos. Bem, só que a legitimidade dos políticos não é a legitimidade que está no ar. Eles são legítimos porque eles têm voto. Eles são legítimos porque a população reconhece neles uma função social para a sua existência, que é a democracia. São os políticos que encarnam a democracia de um país, com suas virtudes e seus defeitos. Há homens públicos de diferentes legendas, no Legislativo e no Executivo, envolvidos na Lava Jato. Mas as notícias se aprofundam pouco ou muito, de acordo com a conveniência de quem as divulga. Separar o processo de corrupção, de combate à corrupção, que todos nós concordamos, com a Petrobras, que é o símbolo nacional de qualidade de produção, de eficiência, de estar na fronteira tecnológica da exploração do petróleo em águas profundas e é uma das empresas fundamentais para o nosso desenvolvimento econômico. Quer dizer, ela está aí respondendo quase que 9% a 10% do PIB brasileiro e a cadeia de petróleo ultrapassa 13%. As ações cirúrgicas do juiz Sérgio Moro, junto à campanha dos grandes meios de comunicação, influem diretamente na espinha dorsal da Petrobras e vende a impressão de que a única solução para a empresa é nos livrarmos dela, privatizarmos esse suposto elefante branco. Petrobras é absolutamente viável, é uma das empresas mais viáveis do mundo e o Brasil também é o país mais viável. As empresas internacionais anunciam ao mundo que não conseguirão produzir no pré-sal brasileiro por menos de $15. O custo de extração do petróleo do pré-sal é $8 por barril. Nosso custo de extração ele é muito mais baixo que das demais empresas. A Petrobras surgiu em 1953 no governo Getúlio Vargas. Na época, mesmo antes de se saber se havia petróleo no Brasil, já vivíamos um complexo de vira-latas. Dizia que o Brasil não tinha competência sequer para organizar uma empresa de petróleo. Que esse negócio de administrar petróleo não era coisa para brasileiro. Veja só, deixar a tarefa de encontrar e explorar petróleo para as multinacionais. Esses grupos nunca se conformaram com o sucesso da Petrobras. Ao longo dessas 6 décadas em que existe a Petrobras, a campanha contra ela foi uma campanha permanente.
em função dos seus êxitos, essa campanha amainou-se. Felizmente, a profecia dos anos 1950 não prosperou. Nesses mais de 60 anos, a Petrobras tornou-se referência em tecnologia de exploração de petróleo no fundo do mar. A Petrobras operando, ela conseguiu desenvolver de tal maneira a tecnologia de águas profundas que ela ganhou, por 3 anos, o prêmio máximo da indústria do petróleo. Apesar do papel estratégico da Petrobras no desenvolvimento do país, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, parte importante da empresa foi privatizada. Ele permitiu que outras empresas entrassem no monopólio estatal do petróleo, porque antes o monopólio era da União e a Petrobras era a única executora desse monopólio. Fez uma lei de concessão, cujo artigo 26 dá todo o petróleo para a empresa que produz, ficando o governo com 10% de royalties em dinheiro e 20% em impostos também em dinheiro. Além de privatizar parte da empresa, o governo de Fernando Henrique Cardoso negligenciou o investimento em tecnologia. Quebraram a unidade do corpo técnico, ainda no governo Fernando Henrique, e os governos que o sucederam não alteraram isso. Veio o governo Lula e o diretor Guilherme Estrela, que foi nomeado para a área de exploração e produção, recriou a equipe que estudava essa hipótese, né? E aí mandou furar, depois de uma série de estudos de sísmica, etc., mandou furar o primeiro poço e acabou descobrindo o pré-sal. Ninguém espera chegar para trabalhar, a porta está fechada, a gente recebeu, olha, vamos aguardar em casa até a definição disso daqui, porque ninguém sabe como vai ficar. Petróleo é um bem precioso e essencial à vida moderna. Por isso é objeto de tanta cobiça. Por isso os americanos não saem do Oriente Médio desde que lá chegaram ao final da Segunda Guerra Mundial. E aqui querem chegar.